Boa. Bom, vamos falar agora desse caso aí que foram 15 dias em todas as televisões aí, meu Deus, não aguentava mais também. Não Da tinha mais Vitória. outra coisa. Vitória. O que você tem pra falar aí? O senhor falou que só que tem uma sai bomba, né? É, tem uma bomba. Eu tenho algumas bombinhas e uma bomba. Duas bombinhas. Conte pra nós, irmão. Vocês sabiam que a polícia conseguiu localizar uma única câmera que no dia 27, que foi o dia do desaparecimento, aparece a imagem de um Corolla passando Vi. a 1h49 e depois às 4h39. Essa imagem, a polícia acredita que é aquele Corolla e hoje nós temos certeza que ela estava dentro do carro. Durante esse tempo, da uma até ela estava rodando. Passeando lá, porque o carro passou 2 vezes. Então eu quero contar o que aconteceu ontem. Ontem não, na madrugada de hoje. Foi uma coisa que eu nunca vi na vida. Este tal de Michael, que negava o crime de pé junto, chama o carcereiro e fala: eu quero falar com o delegado Dr. Fábio. Tarde da noite. 1h pouco da manhã, né? Foi mais ou menos, inicialmente um pouquinho antes da meia-noite. Ele falou o seguinte: eu quero confessar o crime. Quero confessar o crime. Aí o delegado retira ele da cela e fala: pera um pouquinho. Porque hoje a Polícia Civil ela é muito legalista para não ter problema depois e não dá absolvição. Exatamente. O delegado tomou a cautela, Danilo, de ligar para os advogados dele: vem para cá que o seu cliente quer confessar. Os advogados colocaram o terno e foram para a delegacia, meia-noite de hoje. Chegou lá: ô doutor, peraí, eu quero falar com o meu cliente. Conversou com o cliente: você não vai falar nada aqui, você tá louco? O garoto: não, eu quero falar. Quero confessar. Você não vai falar, eu quero falar. E nessa briga, ele foi firme: eu quero falar. Os advogados falaram: tô indo embora. Abandonaram o caso. O delegado experiente falou: eu preciso de um advogado aqui, porque vão alegar que eu bati nesse cara, vão alegar que eu torturei. Que pegou a confissão mediante tortura. O doutor Fábio, delegado titular, conhece o presidente da Ordem de Cajamar, ligou para ele, acordou o advogado pôs o terno e foi lá, e acompanhou. Caralho, o delegado foi fera, hein, mano? Agora, o que a gente descobriu que é muito curioso? E aí ficou uma dúvida, porque o delegado não abriu o interrogatório completo. De duas uma, Danilo, ou eles tiveram um breve relacionamento, essa é uma hipótese. Eles chegaram a sair algumas vezes, essa é a primeira hipótese, e depois ela não quis mais. Segunda hipótese, ele, obcecado pela beleza dela, começou a chavecar, começou a persegui-la, e num determinado momento ela fala: meu, você está me enchendo o saco e eu vou contar para sua esposa. Ou seja, ou ela teve alguma coisa com ele e queria contar, ou não teve nada e falou que ia contar. E o caso que falou que o cara era homossexual? Esquece isso. daí é outros Esquece casos, isso. não tem- Aí o que ele confessa? Que ele monitorou a rede social dela, descobriu o horário aproximado que ela ia descer, ele pega o Corolla e, passeando pelo local, vê ela andando, para o carro, sem mostrar a arma. Onde você está indo? Estou indo para casa. Eu te levo. E ela entra de livre e espontânea vontade. Só que tem aquelas duas imagens da câmera, quase 2 horas. Qual que é a minha conclusão? Eles ficaram andando com o carro, só que já tinha uma testemunha que tinha dito, antes de hoje, não sei se você sabe, Danilo, que ele falou: eu vi o Corolla andando, eu não vi quem estava dirigindo o Corolla, mas quem estava do lado usava um capuz. Sim, eu vi isso daí. O delegado falou: capuz? Mas será que é uma camisa com capuz? E aí ele diz que ele colocou nela uma balaclava. Que ele colocou nela numa balaclava. E quando ele fala isso, o delegado fala: ele não está mentindo, por quê? Porque a perícia da polícia descobriu que 2 semanas antes ele comprou no Mercado Livre uma balaclava.
Olha que interessante. Puta que pariu. Olha que interessante. E aí, ele, com uma faca punhal, que é um instrumento perigosíssimo, eles teriam tido uma discussão e provavelmente motivado pela negativa dela em querer ter alguma coisa com ele, ou que ele iria contar para a mulher dele, ele deu 3 facadas nessa moça, uma no peito, uma no pescoço e uma no rosto. E ela morre dentro do carro. Ele vai para a casa dele, pega a vítima, coloca no porta-mala do carro e no dia seguinte ele começa inicialmente limpar o quê? Porque eu não sei se o Castro sabe, não sei se o Snyder sabe. Se você acertar uma veia de grosso calibre, o sangue jorra longe. Conforme a batida do coração. Bum! Ou seja, ele se banhou de sangue. Ele se banhou de sangue. E ele entrou na casa dele e deixou rastro de sangue. E ele passou dias limpando dentro do carro e também na casa dele. Tanto é que o carro, ele fez um trabalho de limpeza de profissional. É isso que eu ia falar agora, porque olha, é sangue pra caramba. Teve dias, sangue. né, pra fazer isso. Ele daí, teve dias. Muito Dias. sangue. E aí, passado esse período que o corpo estaria no porta-mala, ou seja, não teria tido cativeiro, não teve violência sexual e não teve tortura. Teve uma morte rápida. Só que ele teve, provavelmente, talvez um dia para refletir sobre o que ele fez, até quando ele resolveu desovar o corpo. E depois de desovar o corpo, ele teve um trabalho incansável de fazer a limpeza no carro. Só que eu queria contar um negócio para vocês, que eu sou bom de perícia, que é o seguinte. Tá vendo essa mesa aqui do Snyder? Snyder, eu jogo aqui um pouco de sangue. Só que você precisa limpar esse sangue, que você cometeu um crime. Aí você vai limpar isso aqui exaustivamente. Exaustivamente. Eu te pergunto, a polícia encontra o sangue aqui? Na mesa, eu acho que não, dependendo. Vai encontrar no pano. Não, o pano eu limpei, eu joguei o pano fora. Certo. A polícia vem, Se for com ela luminol- vai vasculhar a sua casa e eu te pergunto, ela acha o sangue aqui? Eu acho que não. Se você limpar com produto, não. Então vamos lá. Olha o que eu vou te dizer, isso é coisa de perícia, de perito. Mas você vai saber que ali foi limpo. Com o luminol, Luminol. você consegue verificar uma mancha que não é a mancha disso aqui. Isso. Mas olha a explicação que eu estou dando, que ninguém dá isso num podcast. Coisa bem técnica, que é bacana. O estudo da criminologia é muito bacana. Então, eu posso localizar uma mancha que é sangue. Só que, se essa superfície for super lisa, eu não consigo pegar um gotejo, uma fração de sangue para fazer DNA. Mas, se esse produto aqui, se essa superfície tiver ranhuras que permitam que eventualmente adentre um sangue. pouco de sangue, o perito vai localizar. Eu vou pegar o chão que você tem aqui, vamos supor que esse chão é de Rústico, ardósia. é rústico. É rústico. Mas vamos supor que ele é totalmente liso. Eu consigo mostrar. Se ele for totalmente liso, eu não consigo achar sangue. Mas eu vejo a mancha limpa. Mas, Snyder, quando você junta uma peça na outra, você tem o rejunte. E no rejunte, o sangue, por mais que você limpe, nós conseguimos achar. Com luminol consegue. Ainda mais ainda num carpete de um carro, né? Você entendeu? Você Então, pode lavar, mas ele você vai achar. fez uma super limpeza. Mas olha, esse rapaz... Ele foi profissional, hein? Ele deve ter pego produtos e produtos que não acabam mais. Só que a polícia conseguiu vestígios. Só que o DNA não está pronto. Tá? Agora, que o trabalho de limpeza dele foi incansável, foi. Foi. Isso aí eu Mas não e se tenho- ele chegar lá, eu vi hoje a galera falando que ele pode chegar lá na frente do juiz lá e falar assim, não confessei nada. Não. Pode falar, é um direito dele. E aí pega sai o resultado do DNA
Supondo aqui, vai. E não dá que é o sangue dela. O que pode acontecer? Aí a defesa tem campo para brigar na justiça. Só que ele confessou perante o presidente da Ordem dos Advogados de Cajamar. Então ali é uma prova que não tem tortura. Não, refutável. Agora, ele pode falar posteriormente que ele é xarope da cabeça e ele falou que aquilo tudo é mentira. Tudo é possível. Sim. Tudo é possível. Mas o que ele dissolveu o celular dele, ele deletou tudo. E a polícia descobriu tudo. A polícia descobriu tudo. Ele apagou, né? E a polícia descobriu que ele tinha um perfil falso, que não era do nome dele, nem com a foto dele, que ele vigiava a menina. E outras garotas também, né? Tem um monte de foto Sim, lá de menina. 50 garotas que a polícia entende que ele podia também matar no futuro. Então a polícia impede outras mortes. Quando você mata serial killer aí. um psicopata, um serial killer. Agora, uma notícia interessante é aquela senhora Dona Edita que não foi encontrada morta nas proximidades. Então. E essa senhora trabalhou na casa dele. Só que o laudo do exame necroscópico dela saiu hoje. É, eu vi também. Sabe o que aconteceu? Ela tinha um riacho lá, que é a zona rural, e ela ia lá tomar um banho lá. Ela tirou a roupa e antes de chegar na cachoeira, ela passou mal e morreu sozinha. Ela Teve tirou um a mal dentadura, súbito. né? Ela tirou a dentadura também. Ela passou mal. Teve um mal súbito. E mal súbito e morreu. Então não tem nada que comprove que houve uma morte. Ou seja, o crime foi praticado, na visão da polícia, por uma pessoa, por um stalker perseguidor, parecido com o caso da Ana Hickman. O mesmo perfil, que é aquele cara que cisma com uma mulher e que depois ele começa amando e termina odiando. E quando ele odeia, ele quer matar. Então uma pessoa perigosíssima. Doente, né, meu? Doente. E morre uma moça totalmente inocente. Caralho.